Bem, hoje nós vamos conversar sobre saúde ocular e também não só na área da saúde privada, mas discutindo como o governo brasileiro pode oferecer melhores condições de saúde às vistas do cidadão brasileiro, já que falta tanta coisa no nosso país. E eu não poderia tratar desse tema sem convidar o meu queridíssimo amigo Sérgio Benchimol, um dos mais importantes oftalmologistas brasileiros, o homem que mais opera cataratas no Rio de Janeiro e, quem sabe, também na maior parte do país. Você tá bom, querido? Prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Obrigado, Ronaldo. Prazer é todo meu estar aqui. Obrigado por suas palavras. Conte comigo aí para poder esclarecer a você o máximo que eu puder. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Meu queridíssimo Sérgio, nós precisamos começar pelo começo. Certo. Como é que você resolveu se inclinar pela medicina e, mais ainda, pela oftalmologia? Como é que se deu essa vontade que você acabou seguindo e sendo muito bem sucedido? Foi muito fácil, Ronaldo. Ter um grande exemplo dentro de casa, uma pessoa que você admira, que foi meu pai, né, o Dr. Rafael Benchimol, sim, a presença dele, a vivência com ele, e indiretamente com a oftalmologia, acompanhá-lo nas suas realizações como presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mas não como político, mas sim como assim, o amor pela profissão, pela vontade de retribuir aos colegas, assim, de divulgar a beleza da oftalmologia, esse encantamento que ele tinha com a profissão. Isso foi contaminando a família. Hoje nós somos 10 oftalmologistas na família. Não só eu tive o privilégio de ser oftalmologista, mas somos 10 atualmente. E a profissão também ela é muito fácil de você gostar. É uma profissão, ser oftalmologista é um privilégio. Você trabalhar com a visão, você trabalhar com as pessoas, você tem uma gama de opções. Se você gosta de cirurgia, você pode fazer muita cirurgia. Se você não gosta de cirurgia, quer ser um clínico, um oftalmologista clínico, você vai ser um clínico. Se você quer se dedicar ao ensino, você tem muito campo. Então, ela é uma profissão linda, ampla, e eu tive a sorte de ter um mestre muito querido dentro de casa, que foi meu pai. Quando você começou a trabalhar, você ingressou na clínica do teu pai ou você começou por conta própria? Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como residente. Então eu comecei originalmente como médico em um hospital. Concursado num concurso público para residente no falecido Hospital do Iazerjo, um crime que aconteceu lá, né? Demoliram o hospital. E trabalhei como residente 2 anos, só depois daí que eu comecei a trabalhar com o meu pai. E foi muito interessante porque depois da residência eu ainda fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos fazendo uma pós-graduação. E quando eu voltei, eu lembro muito bem, foi um momento muito especial na oftalmologia, que começaram os implantes intraoculares, começou a cirurgia de miopia, várias novidades. E o meu pai, assim como todos os colegas dele naquela faixa etária, 60 e poucos anos, de repente ficaram, vamos dizer assim, desatualizados, porque a cirurgia de catarata mudou radicalmente. Você saiu da lupa para o microscópio, sem implante para com implante, facoemulsificação, muitas mudanças simultâneas que uma pessoa com mais idade tem dificuldade de acompanhar. E o meu pai, assim, de uma forma assim, muito generosa, falava para os pacientes: olha, eu não opero, mas o meu filho opera. Ele chegou dos Estados Unidos, terminou a residência, está com a mão boa. Sabe tudo. Sabe tudo, sim. E naquele momento eu comecei a construir a minha clínica de cirurgia.
e nós passamos a ser uma referência de cirurgia de catarata, cirurgia de miopia, cirurgia de glaucoma, fiz muito transplante de córnea. Então, foi um momento, aquela questão de, em hebraico a gente fala mazal, né? O que é mazal? São 3 letras, M de makom, de lugar, Zain de tempo e L de limud, de estudo. Então, o que é a sorte? É você estar no lugar certo, na hora certa e preparado. Foi o que aconteceu comigo quando eu iniciei a minha vida profissional. Então, juntamente com a minha vida profissional no consultório, eu fui médico do Hospital dos Servidores do Estado, pupilo do Dr. Aderbal de Albuquerque, um mestre, uma pessoa fantástica, um formador de oftalmologistas, um líder. E trabalhei vários anos no hospital até ele se aposentar, que eu estava no início dos anos 90. E aí eu vi que eu poderia fazer muito mais pela medicina me dedicando à clínica privada. Porque, infelizmente, o sistema público ele impõe uma série de limitações e eu não me senti bem nessas limitações, eu precisava ter a liberdade de ação e aí fui cuidar da minha casa. Ô Sérgio, eu verificando aí com a experiência que eu tenho de vida, cheguei à conclusão que a ignorância, principalmente na área da saúde, a ignorância do cidadão, ela força a vida do sujeito e a encaminha para um final sempre complicado. Porque na medida que ele não cuida da saúde, ele vai tendo uma série de problemas que vão se agravando com a idade e, no final das contas, ele acaba sofrendo de situações que ele não precisaria sofrer se ele tivesse tomado certos cuidados anteriormente. Qual é a responsabilidade do Estado, na tua visão, nessa dificuldade que o brasileiro tem de se conscientizar das circunstâncias? Olha, a responsabilidade é muito grande, né? Inclusive, assim, a gente estava conversando há pouco sobre o conceito de saúde na Constituição, saúde um direito de todos. Então você enche o cidadão de direitos que o Estado não é capaz de dar e você não sinaliza a ele quais os deveres que ele tem, através de, por exemplo, de uma educação. Então, a saúde, antes de um direito, ela é um dever do cidadão se cuidar. Mas, para isso, ele precisa adquirir a consciência de indivíduo. Ele precisa adquirir a consciência de que ele é um indivíduo livre e que ele tem, aí sim, o direito de buscar o tratamento, a informação. Ao governo cabe a educá-lo, uma vez que ele não é médico, ele não é obrigado a saber sobre as doenças médicas, mas sim campanhas de educação e liberá-lo para procurar quem ele quiser. Não, vamos dizer assim, escravizá-lo a um sistema único de saúde em que ele não consegue o atendimento que ele precisa. Sobre o sistema implantado no Brasil em relação à saúde pública, qual é a tua avaliação? Você já começou dizendo que entende que o Estado não deve escravizar o ser humano, o cidadão, indicando um caminho único. Eu assino embaixo o que você está dizendo. Mas qual é a tua avaliação sobre essa sistemática que está aí sendo usada pela sociedade brasileira? Olha, sim, não precisa ser nenhum gênio para avaliar que o atendimento de saúde ele é muito precário, né? Então, ou seja, é um modelo que não está funcionando e ele não está sendo aprimorado. Existem outros modelos. Assim, o que eu sugiro, dentro assim, do meu limitado conhecimento de saúde pública, seria a primeira coisa você partir para o que se chama de credenciamento universal, ou seja, todo médico formado no Brasil, com a sua especialização, ele pode atender pelo SUS.
Ou seja, você abre o mercado a todos os médicos. Como é que funciona hoje? Não, hoje em dia não. Ou o médico ele é contratado pelo SUS num hospital, ou ele é contratado por alguma clínica que seja credenciada pelo SUS, e o credenciamento pelo SUS é um credenciamento muito complexo, muito político, o pagamento idem. Então, assim, é tudo muito fechado, muito amarrado e obscuro, o que permite muito desvio, como a gente vê nos jornais. Você está dizendo aí mais ou menos, vamos ver se eu entendi. Todos os médicos podem atender a um preço de consulta determinado. Quem quiser, atende, é isso? Sim, quem quiser atende. Porém, para você tornar a coisa justa, eu não vou escravizar um médico. Eu vou dizer, olha, o SUS tem condição de pagar R$10 a consulta. Quem quiser pode atender. Quem acha que merece um pouco mais porque tem um consultório mais bonito, porque tem uma formação maior, porque tem mais experiência, que cobre do seu paciente. E o paciente, ele decide, não, eu quero pagar só os R$10, ou não quero pagar nada, o SUS que pague os R$10. Mas se eu gostei daquele médico, o SUS paga os R$10 e eu complemento com mais 50, com mais 100, quanto o médico cobrou. Então, com isso, você abre o mercado. O paciente tem a livre escolha, o médico tem a capacidade e o direito de atender pelo preço que o SUS paga, que é o que ele pode, e ele complementa com o que ele quiser. Ô Sérgio, você acredita que toda a estrutura montada em termos de saúde pública no Brasil se encaminha para o desvio? Ou seja, é montada dessa maneira exatamente para propiciar os equívocos, as coisas erradas, os malfeitos? Olha, Ronaldo, eu não vou afirmar que é intencionalmente feito isso, porque seria assim injusto da minha parte. Eu não acredito, eu acredito na boa intenção, mas assim, existem os fatos. Os fatos mostram que o sistema não funciona, que é um sistema corrupto, que infelizmente o brasileiro ele não sabe cobrar, ele não tem ideia do quanto que ele paga de imposto, ele não tem ideia do que ele merece e do que ele, por direito, tem a receber. E se você não tem controle e você tem um dinheiro sem dono, que é o dinheiro público é um dinheiro sem dono. O governo arrecada, meu, seu, de qualquer um aqui, e faz o que quer com esse dinheiro. Não dá satisfação, ou a satisfação é uma satisfação truncada, o serviço que presta é um serviço insuficiente. Quanto que a gente paga de imposto aqui no Rio? Quanto que a gente recebe de segurança, saúde, educação? Se você não tem educação, se você não ensina o indivíduo a pensar, se você não estimula que ele empreenda, ele sempre vai ser um dependente, ele sempre vai ser um ignorante. Então, o caminho para você resolver os problemas principais do Brasil, você precisa sim um choque de liberalismo, você precisa estimular a concorrência, você precisa tirar o Estado da frente do indivíduo, tirar o Estado da frente das empresas, você precisa tirar o Estado da frente para a gente poder avançar. Como é que você avalia, e você deve conhecer isso melhor do que qualquer um, o tipo de equipamento que o Estado oferece ao cidadão na área da oftalmologia nas clínicas públicas? Você tem do céu ao inferno. Ou seja, você tem hospitais que são muito bem preparados, né? Te dou vários exemplos, Hospital Servidores do Estado, né? E outros, não quero assim, esquecer de ninguém, mas você tem locais em que o oftalmologista tem que levar o seu equipamento para poder praticar, para poder trabalhar. Entende? Então, e se ele não leva, ele se esconde atrás do, olha, não tem equipamento, faltou material.
sinto muito, que é o que acontece em várias situações. E como é que o médico vai dormir de noite com esse tipo de questão na frente eu não dele? sei. Eu não sei como é que ele vai dormir. Eu perdi minhas contas. Quando eu vi que isso acontecia, você não tem fio para sutura, você não tem colírio para tratar, você não tem aparelho para examinar, eu falei, não, isso não é para mim. Não consigo. Pedi minhas contas, me demiti era médico concursado, público, federal. E não me arrependo, muito pelo contrário. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV sobre a saúde visual e o nosso entrevistado de hoje se chama Sérgio Benchimol, o homem que mais opera cataratas no Rio de Janeiro. Já voltamos, não saia daí. Menorá na TV de volta em seu segundo bloco com Sérgio Benchimol, oftalmologista. Sérgio, e o consultório, o que é que dá mais em termos de doença oftalmológica hoje no Rio de Janeiro, no Brasil em geral? Para responder essa sua pergunta, é interessante que a gente divida em faixas etárias, né? Na criança, o mais importante é a prevenção. Aliás, em todos, mas na criança especialmente porque ela tem uma vida toda pela frente. Então, são os problemas de refração, assim, ou seja, você avaliar a questão da capacidade visual, se precisa de óculos, se não precisa de óculos, se é daltônico, se não é daltônico, se tem alguma outra doença que possa interferir no futuro. Então, as crianças, geralmente, elas vêm para o oftalmologista por recomendação da escola, o que é uma coisa muito boa, muito importante. Quer dizer, não está enxergando direito, ou não presta atenção na aula, vai ver que muitas tem vezes, a ver com a questão ocular. Exatamente, são míopes, hipermétropes, estrábicos. Então, você começar o tratamento nessa idade é fundamental. Aí depois você tem o início da idade adulta, o crescimento, é a idade que aparecem as miopias, que elas vêm com crescimento. Então, novamente, aí você tem óculos, lentes de contato, buscas por cirurgias para evitar o uso de óculos, cirurgias refrativas, que devem ser feitas com bastante critério. E a vida continua, a gente chega aos 40, com 40 chega a vista cansada, aí a necessidade de óculos para leitura, muitos entram em crise por causa disso, mas faz parte da vida, a vida continua. E a partir daí começam a surgir algumas doenças degenerativas. 40, 50, 60. Que doenças são essas? Algumas a gente tem que ter uma visão assim especial, a gente tem que ter um cuidado especial. A primeira é o glaucoma. O glaucoma, ele deve ser pesquisado sempre que a pessoa vai a um oftalmologista, medir a pressão ocular, fazer um exame de fundo de olho, porque uma vez detectado, ele é controlado. O perigo é quando não se detecta, não se controla e a doença vai de uma forma silenciosa evoluindo para uma lesão no nervo óptico que pode causar uma perda total, irreversível, pelo menos por enquanto. Então, glaucoma a gente tem que cuidar. A catarata, agradeço pelas suas palavras e assim, realmente é uma dedicação que eu tenho. Já há muito tempo nós fomos o primeira clínica a fazer um centro cirúrgico próprio para a cirurgia de catarata, ou seja, nós não operamos no hospital misturado com outras doenças, com isso você melhora muito o resultado, diminui o índice de infecção. E a catarata, ela precisa ser diagnosticada para diferenciar de outros problemas e operada assim que o paciente sente uma dificuldade, ou seja, não existe mais aquele ponto, precisa operar a catarata, tem que estar madura. Isso era bem muito antigamente. O ponto de madura hoje é quando está interferindo na vida da pessoa. Não consigo mais dirigir direito, a leitura do computador fica ruim, não consigo mais fazer minhas atividades com liberdade. Esse é o ponto de fazer a cirurgia. Um outro ponto importante são as doenças da mácula e a retinopatia diabética. São dois problemas que ocorrem frequentemente
e precisam sim de um controle oftalmológico. A diabetes é uma doença endêmica, ela aumentou muito a sua incidência no mundo e ela provoca uma alteração, várias alterações, na verdade, no fundo de olho, podendo provocar uma perda da visão nos casos mais graves. Felizmente, elas são detectáveis e através de um controle clínico, endocrinológico, juntamente com um controle oftalmológico, e nisso nós temos um trabalho muito legal, a gente tem assim um trabalho com os endocrinologistas para que haja uma maior comunicação entre os endocrinologistas clínicos e cardiologistas e geriatras com a oftalmologia, para que haja um controle permanente, não só da questão oftalmológica, mas principalmente da questão clínica, que é onde reside todo o centro da prevenção. Se você tem um paciente diabético em que ele tem o controle clínico, ou seja, da glicemia, da hemoglobina glicada, bem feito, ele vai demorar muito para desenvolver alguma alteração oftalmológica. E talvez sejam alterações oftalmológicas que não vão prejudicá-lo. Mas, ao contrário, se você tem um paciente diabético, mesmo de pouco tempo, com um mau controle da glicemia, da hemoglobina glicada, ele é um forte candidato a desenvolver algum tipo de perda visual. Então, esse trabalho que nós fazemos junto com os endocrinologistas e clínicos é muito bom, ajuda muito todos os pacientes, né? Sem contar que hoje em dia nós temos recursos como aplicações de laser, aplicações de medicamentos intraoculares para reverter os edemas de mácula, as maculopatias senis, que hoje em dia também aumentaram muito graças ao aumento da sobrevida, e hoje a gente tem tratamentos que há 5 ou 10 anos atrás não existiam para degeneração macular relacionada à idade, por exemplo. Mas tudo isso depende fundamentalmente de um diagnóstico precoce, ou seja, um simples exame oftalmológico em que você meça a acuidade visual, meça a pressão ocular, faça um fundo de olho, e mais do que o exame, que você tenha a suspeita de que aquele paciente pode estar desenvolvendo algum tipo de doença, e aí sim você partir para exames mais sofisticados, você vai estar juntando o seu senso clínico com a tecnologia. E aí não existe inteligência artificial que supere, porque o senso clínico, juntamente com a abordagem tecnológica de equipamentos e análises, você vai poder chegar a um diagnóstico precoce que você vai poder finalmente tratar o paciente e orientá-lo dentro do que existe de melhor na medicina atualmente. Sérgio, você está formado há quase 40 anos. Entre 35 e 40 anos de formado é o tempo que você tem. O que é que avançou na medicina oftalmológica nesses 30 e poucos anos que você vem trabalhando e vem ajudando tanta gente a enxergar melhor? Os avanços foram múltiplos, Ronaldo. Uma beleza, em todos os campos. Sendo assim, bem sucinto, do simples ao mais complexo. Colírios. Hoje em dia nós temos antibióticos mais potentes, nós temos anti-inflamatórios mais potentes, nós temos uma série de medicamentos antiglaucomatosos que quando eu me formei eram 1 ou 2, hoje em dia nós temos uma dezena. A cirurgia de catarata deixou de ser uma cirurgia mutilante, porque você passava a ter que depender de um óculos muito grosso para poder enxergar, e você, ao contrário, hoje em dia você faz a cirurgia de catarata e você atinge um índice de independência do óculos muito alto. Então isso graças aos implantes intraoculares, a microcirurgia também. Antigamente se abria 10, 12 milímetros, hoje em dia você abre de 1 a 3, assim, uma cirurgia, microcirurgia mesmo,
Nós desenvolvemos os lasers para glaucoma. Hoje em dia, você já consegue abaixar a pressão ocular com uma aplicação de laser que você não conseguia antes, que era uma dependência total de colírios. Você hoje em dia trata as degenerações de mácula, como eu falei há pouco, com medicamentos que não existiam há 5, 10 anos atrás, que o paciente ele era, assim, ia para a cegueira e o médico não podia fazer nada. Hoje em dia não, hoje em dia a gente atua, a gente consegue reverter a grande maioria desses casos, especialmente quando se diagnostica cedo. A retinopatia diabética também, antigamente você só tinha procedimentos destrutivos, como os grandes lasers que eles destruíam a retina doente, mas destruíam. Hoje em dia não, você através de lasers de micropulso, você consegue modular a resposta da retina com anti-inflamatórios intraoculares, você consegue reverter a reação inflamatória provocada pela retinopatia diabética. Então, assim, os avanços foram vários em várias áreas e não param. Não param. A gente hoje em dia tem aí assim as células-tronco como um potencial já sendo utilizada em algumas áreas. Como é que funciona isso, hein? Porque o cidadão ele não conhece. Ele ouve falar, célula-tronco, da onde vem isso? Isso é tirado do corpo e colocado no corpo de novo? Que história é essa? Então, toda célula-tronco, ela devia se chamar célula-raiz, na verdade, porque ela não é um tronco, ela não é uma sustentação. Ela é como se fosse uma célula muito, muito novinha, em que ela permite se adaptar a qualquer outro tipo de tecido. Por exemplo, hoje em dia, nós usamos células-tronco para fabricar pele. Mas seria como uma queimadura semente de uma planta? Não é uma semente. Uma semente de laranja, você vai plantar, vai nascer uma laranja. Ela é uma célula que, por exemplo, ela é uma semente. Ela é uma semente de laranja que pode ser aplicada no tomate. Se você misturar aquela semente com as sementes de tomate, por exemplo, vai nascer um tomate. É uma semente que, se você misturar com semente de feijão, vai nascer um feijão. Então, são células-tronco que, se você misturar com células de pele, vai nascer pele. Se você misturar essas células com células de músculo cardíaco, vai nascer um músculo cardíaco. Isso já é realizado hoje. Peço perdão aos cientistas, estou resumindo de uma forma que as pessoas possam entender, né? Então, hoje em dia no olho a gente já faz isso em algumas áreas. A ciência oftalmológica, você disse que ela não para. Quais são os próximos eventos que serão aplaudidos pela humanidade, na tua opinião, vindos do trabalho dos cientistas na área da oftalmologia? Olha, o futuro a Deus pertence. As surpresas surgem sem a gente esperar. O que eu posso te dizer é o que já existe hoje sendo aprimorado. Primeiro, câmeras para pessoas que não têm o olho, que não têm o nervo, que se ligam direto ao córtex cerebral. Você vai ter uma câmera que vai estar mandando uma imagem para o seu cérebro. Isso já existe hoje, mas a visão que obtida... Seria a mesma imagem que você vê, que eu vejo, que as pessoas veem? Então, esse é o ideal. Mas existe alguma coisa parecida com isso? Parecida com isso ainda não. O que existe hoje, isso já está aprovado, por exemplo, na Inglaterra, você consegue distinguir uma luz da escuridão, mas você não consegue nuances. Falta o aprimoramento das nuances, dos tons entre o branco e o preto. Provavelmente, como as máquinas fotográficas, isso vai acabar acontecendo rapidamente. Vai acabar acontecendo. Então, não vai demorar muito. Então, esse é um caminho. As próprias células-tronco para doenças que ainda não têm tratamento. Por exemplo, lesões do nervo óptico pelo glaucoma. Então, é algo que também está sendo desenvolvido. Cirurgia robótica. Apesar da cirurgia de catarata ser uma cirurgia muito comum, ela é uma cirurgia muito delicada e os resultados são muito bons. Mas existem outras cirurgias em que é necessário ser mais delicado, como, por exemplo, cirurgias de retina.
em que você precisa fazer um peeling de uma membrana, em que você precisa fazer um transplante de retina. Então, nesses casos, a cirurgia robótica ela vai entrar como uma luva. Já está se começando a fazer isso, mas ainda numa fase inicial. Mas como a gente vive num mundo de velocidade exponencial, eu acredito que dentro de pouco tempo, 1 ano, 2 anos, isso já esteja mais difundido e com isso as cirurgias que são hoje evitadas e feitas num estágio muito avançado da doença, por exemplo, do buraco de mácula e das membranas epirretinianas, vai poder ser feito de uma forma muito mais segura, muito mais precoce, com muito menos complicação. Então eu diria que esses são alguns dos avanços que já estão sendo realizados. Então nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV sobre a saúde oftalmológica, a saúde do teu olho. E o nosso entrevistado de hoje é Sérgio Benchimol. Não saia daí, já voltamos, porque temos muito mais a conversar com o nosso doutor Sérgio Benchimol hoje. Já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV sobre a saúde dos olhos. E estamos conversando com Sérgio Benchimol. Sérgio, as pessoas em geral têm muito medo de se tratar. Tem medo da doença, tem medo dos exames, tem receio de, às vezes tem mais facilidade de se encontrar com um bandido no meio da rua do que com um doutor que pode dar um diagnóstico a ele que ele não quer ouvir. Que conselho você daria às pessoas em geral com relação à saúde, ao corpo humano, à vista e a todas as outras questões que envolvem a maneira pela qual a pessoa deve cuidar do próprio corpo, da própria vida no final da história? A primeira coisa é a pessoa buscar entrar em contato consigo mesmo, ou seja, adquirir uma consciência de quem ela é, do que ela está sentindo, entrar em contato com as suas dificuldades e buscar uma ajuda no médico de confiança. É importante que a pessoa entenda que evitar uma consulta médica, evitar um exame, ela pode estar contribuindo para um mal para si própria. Eu entendo até as pessoas quando têm esse tipo de receio. Infelizmente, existe muita iatrogenia, ou seja, a pessoa não foi se tratar e piorou, ou então existe a questão comercial da medicina, existe a falta de tempo do médico. Então, às vezes, a pessoa teve uma má experiência, não foi bem atendida, e aí ficou com aquela resistência. Isso não deve ser justificativa para ela cuidar do que existe de mais valioso, que é a sua própria vida, que é a sua saúde, seja a sua saúde ocular, auditiva, cardiológica. Então, a pessoa tem que valorizar a vida. Esse é o conselho que eu dou a todos. Valorizem a vida. A vida é extremamente rara. Moramos num planeta pequenininho, numa vastidão enorme, um universo gigantesco, e que se a gente encontrasse uma bactéria no fim do universo, seria uma revolução. A gente encontra milhares de bactérias, a gente encontra a vida nesse planeta, a vida. Então, ela tem que ser valorizada. Isso, quem vai valorizar a vida é o próprio indivíduo. Valorize a sua vida, valorize a vida da sua família. Se cuide, cuide dos seus. Vá num médico. Se não gostou, vá em outro. Faça os exames. Não tenha medo de perguntar. Aliás, anote. Eu gosto quando os pacientes trazem a sua listinha de perguntas. Quando termina, eu pergunto: algo mais? Então é importante. Então, o conselho principal que eu dou é esse: valorizem a sua vida, não tenham medo da verdade, busquem o bem-estar de várias maneiras,
se alimentando bem, praticando exercício regularmente, ocasionalmente indo ao médico, oftalmologista. Ele deve ser visitado uma vez por ano, a cada 2 anos. Não precisa viver escravo do médico, mas quando precisa, tem que ir. Como é que o médico tem que se comportar diante do paciente na tua avaliação? Eu acredito que a primeira coisa, a primeira característica, isso eu aprendi com meu pai, com meus mestres, é uma escuta atenta. E uma escuta atenta, ela vai além de apenas escutar. É escutar e ver. Em hebraico a gente fala chamar. Chamar não é só escutar, é escutar, é prestar atenção, entender profundamente. Ou seja, quando um paciente ele entra, ele já tem uma postura corporal. Aquela postura, o jeito que ele pisca, que ele não pisca, o jeito que ele se movimenta, vai te dar muitas informações. Então, essa escuta, essa atenção plena. Então, eu aconselho aos médicos e aos pacientes buscarem isso nos seus médicos, uma atenção plena. Eu quero ser atendido por alguém que me escute, que preste atenção em mim, que esteja atento e possa entender o meu problema. Para isso, o médico parte para a segunda fase, que são as perguntas. Você buscar, aí, através da anamnese, da capacidade de você fazer as perguntas, você extrair, porque é um trabalho quase de um detetive, né? Você fazer uma consulta médica. Você extrair do paciente aquela informação que vai te indicar o caminho para você resolver o problema que ele tem. Muitas vezes, só isso já é suficiente. Muitas vezes, não, você precisa de exames complementares. A oftalmologia, por olho ser tão pequenininho, tem que ter tantas estruturas ocultas, que é necessário você precisar de diversos equipamentos para poder chegar a um diagnóstico. Mas a base toda é essa, é uma escuta atenta, uma atenção plena do profissional dirigida ao seu paciente. O médico, em geral, ele toma contato com novos equipamentos, com novas técnicas e com novos caminhos na medicina oftalmológica. De que maneira? Existem várias maneiras. Hoje em dia nós vivemos uma explosão de informação. No meu celular eu recebo diariamente atualizações oftalmológicas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Brasil. Então hoje em dia o desafio é você selecionar aquilo que você vai prestar atenção. Eu tenho a minha estratégia de atualização, ou seja, eu frequento a pelo menos 2 congressos de renome mundiais durante o ano, um a cada semestre. A Espanha continua sendo um dos grandes centros oftalmológicos do mundo ou já deixou de ser? Olha, a Espanha é um grande centro oftalmológico, mas há muitos anos ela, vamos dizer assim, em função da quantidade de pacientes e propriamente a estrutura da saúde, os Estados Unidos, assim... Ultrapassou. Infelizmente, assim, para os nossos amigos espanhóis, mas é uma realidade, assim. Não que a Espanha, não estou dizendo na qualidade da assistência médica, eu estou dizendo na qualidade de divulgação de informação médica. Um congresso espanhol é muito bom, mas é 20 vezes menor do que um congresso americano, por exemplo. Né? Assim, infelizmente não dá para comparar. Um congresso, eu acabei de voltar do congresso agora, que esteve em Washington, o congresso americano da Sociedade de Catarata, 20 mil oftalmologistas, sim, uma infinidade de empresas anunciando seus novos produtos, assim, resultado de diversas pesquisas oftalmológicas nas várias áreas da oftalmologia, assim, uma profusão de conhecimento. Eu me sinto como uma criança na Disney. Assim, esse entusiasmo, mais uma vez,
graças ao meu pai e à minha mãe também, que sempre foi uma estimuladora. Meu pai, até o fim da vida, ele ia no congresso da Academia Americana e da Sociedade Francesa de Oftalmologia anualmente. E isso ele nos ensinou, olha, vocês têm que ir. E, obviamente, sem desmerecer, muito pelo contrário, o Brasil tem sociedades oftalmológicas muito ativas, muito bem estruturadas. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promovem congressos excelentes e não falta informação para quem quer se atualizar. Como é que vai o Brasil na descoberta de novas técnicas, de avanços na ciência da oftalmologia? Como é que você colocaria o Brasil nesse ranking? Olha, a posição do Brasil é excepcional, muito boa. Por exemplo, nesse congresso que eu fui, a delegação brasileira era a segunda, só perdia para a delegação americana. Você fala em número? Em número de oftalmologistas presentes num congresso. Fora isso, o brasileiro, o médico oftalmologista brasileiro, ele é considerado como early adopter, ou seja, assim que surge uma nova tecnologia, ele está entre os primeiros a querer utilizar. E isso, novamente, graças à iniciativa privada. Agora, nós temos cientistas na área da oftalmologia brasileiros operando no Brasil e buscando novos recursos? Sim, Ronaldo, nós temos. Infelizmente, perdemos algumas cabeças muito boas para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa. Essa crise está fazendo com que o Brasil perca de mais valor, que é o brasileiro com uma boa formação, que é o brasileiro, vamos dizer assim, que tem iniciativa, tanto que se mudou, né? E essas pessoas fazem muita falta no Brasil. E como, infelizmente, as estruturas públicas, elas são ineficientes e insuficientes, mais insuficientes do que ineficientes, né? Porque o médico que está lá, ele faz das tripas coração para poder realizar o seu trabalho. Falta no Brasil, assim como existe nos Estados Unidos, um estímulo para que a iniciativa privada fomente as pesquisas. Você vai numa universidade americana, você vê os nomes dos doadores. Você vai numa universidade brasileira, você não vê doador nenhum. Não, você tem que, inclusive, encontrar a universidade porque elas estão caindo aos pedaços. E eu acredito que a dificuldade que alguém tenha para fazer algum tipo de doação é enorme. Você não poderia ter, por exemplo, um hospital do Souza Aguiar, Miguel Couto, a UERJ, a UFRJ, com um patrocínio com patronos. Você veja lá o nome da empresa, o nome da pessoa que quer fazer aquela doação e que essa doação seja abatida do seu imposto de renda. Por que não? O Brasil fica reclamando de falta, o serviço público reclama de falta de recurso. Acho que recurso não falta, acho que falta inteligência. Falta inteligência, falta observação. Eu quero ver o que funciona e aplicar e trazer aqui no Brasil. Então, as universidades estão perdendo tempo e isso é péssimo para o Brasil. E é o que não se recupera, né? Tempo é jogado fora quando você perde. Sérgio, nós chegamos infelizmente ao final desse nosso papo. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas batendo papo e informando as pessoas sobre como elas devem se cuidar e buscar recursos para poder viver melhor. E, infelizmente, o tempo passa e a gente acaba tendo que te oferecer uma oportunidade para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Ronaldo, só posso agradecer a oportunidade de estar aqui e, como mensagem final, eu gostaria de deixar sim, o que eu já falei, sim, todas as pessoas, valorizem as suas vidas, cuidem-se, cuidem dos seus queridos, cuidem dos seus amigos, da sua família. Sim, não tenham medo de ir ao médico, vão com as suas perguntas, busquem uma segunda opinião quando não estiverem satisfeitos
mas antes de tudo, valorize a vida, porque a vida vale a pena. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e novamente na segunda-feira, em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode confirmar olhando aqui embaixo da telinha, porque todos eles estão à sua disposição. Nos vemos lá.